Vamos lá, gente. Aula de hoje a gente vai falar sobre estequiometria, tá? Estequiometria vai juntar tudo aquilo que a gente viu até agora. Conhecimento sobre massa atômica, massa molecular, massa molar, quantidade de matéria, número de mols, constante de Avogadro, tá? Balanceamento. Então, tudo aquilo que a gente viu até agora, a gente vai usar essas ferramentas para o quê? Aprender estequiometria. Quem está falando com vocês hoje é o professor Lincoln, tá bom? Então o que a gente vai aprender nessa aula? O que é estequiometria, sua importância socioeconômica ambiental, organizar os cálculos químicos para a obtenção da resposta desejada. Gente, um dos maiores erros dos alunos é não saber organizar o cálculo, tá? Ele até sabe fazer os cálculos, mas na hora de organizar ele não sabe como encaixar os dados que estão no enunciado para resolver o problema. Então a gente vai aprender um pouco isso também e eu peço para que vocês façam do jeito que eu estou fazendo nos slides. Isso facilita o cálculo, facilita você entender o cálculo, tá bom? E obter a quantidade de matéria ou de massa de uma substância a partir da quantidade de matéria ou massa de outra substância. Isso é justamente o que é os cálculos estequiométricos. Eu obter a massa, a quantidade de matéria de uma substância a partir da massa e quantidade de matéria de outra substância. Tá bom? Então vamos lá, definição. Estequiometria significa o que, gente? Justamente o que eu falei anteriormente. Tá? Significa medir a quantidade de uma substância em relação à quantidade de outra substância. Então isso permite, os cálculos estequiométricos permitem a gente fazer previsão. Tanto saber o quanto de produto vai ser formado, como saber o quanto de reagente que eu preciso para formar aquela quantidade de produto. Então isso industrialmente é super importante. Tá? Para a indústria é super importante, tendo em vista a questão econômica, saber quanto de reagente ela precisa para formar certa quantidade de produto. Tá bom? E isso também na indústria farmacêutica, tá? Até para prescrição de remédio, isso também é relevante. Se necessita saber qual é a quantidade de, por exemplo, de pirona que vai chegar naquele local onde está acontecendo a dor. Para chegar àquela quantidade X para causar analgesia, ou seja, não ter mais dor, certo? É necessário fazer cálculos estequiométricos, tá? No corpo isso é bem complexo, mas se faz estimativas. Então, por exemplo, determinada pessoa que está com a dor, né, que o médico identifica que é uma dor muito forte, ele vai receitar o quê? Um medicamento, um fármaco que tenha uma concentração maior, para que essa quantidade de fármaco chegue lá no local desejado, certo? Agora, se é uma dor mais leve, ele vai receitar o quê? Um remédio, um fármaco que tem uma concentração menor, uma quantidade menor, tá? Porque se necessita de pouca quantidade desse fármaco que se chegue lá no local onde está acontecendo a dor ou onde está acontecendo esse mal. Beleza? Então, como eu já falei, é um conhecimento necessário, tá? Não para nós leigos, certo? Mas a gente tem que saber disso, certo? Mas para desenvolvimento de bula, por exemplo, os cálculos estequiométricos são extremamente relevantes. Outro local é o que? Questão de limpeza, produtos de limpeza estão muito presentes também. Como que se sabe que certa concentração, certa quantidade de hipoclorito causa a morte, né, ou extermina aquela quantidade de bactérias ou micro-organismos, 99,9% ou 100%. Tá? Você sabe que aquela quantidade de acordo com os cálculos estequiométricos. Sabe que certa quantidade de cloro mata certa quantidade de bactérias ou micro-organismos. Então, se desenvolve um produto que tem uma quantidade definida, né, numa faixa em que se garanta que se você aplicar aquele produto como o fabricante determina, você vai ter aquele efeito desejado.
tá bom? Isso também se faz com cálculos estequiométricos, beleza? E outros produtos também, tá? Sucos concentrados, qualquer coisa que tem muita concentração para chegar num produto ideal, ele passa por essa questão de cálculos estequiométricos. Claro que é bem lá na base, tá bom? Então é um conhecimento médio que devemos ter para a gente ter noção dessas coisas. Então, um exemplo é formação de amônia, tá? Amônia é um produto extremamente importante, somos extremamente dependentes de amônia, principalmente para fertilização de solo, tá? O processo que a gente teve, o Haber-Bosch, que levou a produção mais fácil e barata da produção de amônia, levou a gente a produzir grãos em quantidade muito grande. Por quê? Temos fertilizante em grandes quantidades disponíveis no mercado, tá? Então, isso também foi, entre outras coisas, foi estudado utilizando cálculos estequiométricos, tá? Então, vamos lá, organizando os cálculos. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, gente. Leia o enunciado, identifica a equação química que tem nesse enunciado, tá? Essa equação química ela pode estar escrita em palavras, ou eles podem dar uma ilustração, ou já dar a equação química para você. Primeira coisa é identificar essa equação química. Segunda coisa, balancear. Identificar se está balanceado ou não. Compara reagente e produto, conta a quantidade de átomos, deu a mesma? Está balanceado. Não deu a mesma? Já balancei. Ah, professor, mas ele não perguntou nada disso. Façam isso, tá? Antes de você saber o que você quer no problema, o que você quer resolver. Terceiro, você vai identificar as relações estequiométricas envolvidas no cálculo, certo? Quais são essas relações entre mols de cada substância? Tá? Com o passar da aula você vai saber melhor o que eu estou falando aqui nesse ponto 3. 4. Você vai fazer a determinação da quantidade de matéria de cada substância a partir dos coeficientes estequiométricos. Então aqui a gente está trabalhando o quê? Com a equação química. E 5, a gente vai fazer a determinação, se necessário, se for pedido, de valores de massa e volume de substâncias envolvidas na reação. Certo? Então, eu vou passar um exercício, vai ter um exercíciozinho agora, vamos fazer um exercício, né? Vamos exercitar um pouquinho. Então é um momento em que você vai ler esse enunciado, volta um pouco o vídeo e tenta fazer aquilo que eu falei para vocês, tá? Pelo menos até o 2 ali, o 3. Tentem resolver isso antes, tá? E aí depois você continua o vídeo. Mas vamos lá para esse exemplo, esse primeiro exemplo. O que você quer nesse primeiro exemplo? Cálculos estequiométricos da quantidade de matéria de uma substância a partir da quantidade de matéria de outra substância. Então é isso que a gente vai aprender a fazer com esse exemplo. Vamos lá ler o enunciado? Então vamos lá. Lembrando o exemplo da obtenção da amônia, calcule a quantidade de matéria do gás nitrogênio necessária para reagir com 12 mols de gás hidrogênio formando amônia. Então a primeira coisa que eu pedi lá foi o quê? Vamos achar a equação química. O que se fala aqui em palavras? Ele não deu a equação química. Mas em palavras dá para a gente retirar isso. Como? Olha o que ele fala aqui. Essa quantidade de substância reage com essa quantidade de substância, ou com essa substância, e forma essa outra. Deu para ver? Essa substância reage, né? Para reagir com, reage com essa e forma essa. Olha, temos os reagentes, temos os produtos. Equação química dada. N2 gasoso, que ele fala que é um gás, mais H2, que é um gás, H2, produz o que? NH3, que no caso também é um gás. Certo? Obtivemos a equação química. Está balanceada? Olha, de cara já dá para ver que não, né? 2 nitrogênios, 1 nitrogênio. Então o que a gente vai fazer? Segundo ponto lá, balancear. Boto 2N aqui, 2 balanceou. Hidrogênio não está balanceado ainda. Então, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Balanceou. Segundo passo. Terceiro passo lá. A gente fazer o quê? As relações
as relações de quantidade de matéria, ou seja, o número de mols relacionar ao número de mols de cada substância. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 mol dessa substância, reage com 3 mols dessa, produzindo 2 dessa. De onde você tirou isso, professor? Olha, já falei para vocês, o coeficiente que está na frente da fórmula química é o número de mols dessa substância. Quando não tem nada é 1. Então, 1 mol dessa substância reage com o quê? 3 mols dessa substância com 2 mols dessa substância. Então, esse coeficiente ele nos dá qual informação? Do número de mols, certo? Quantidade de matéria que se tem de determinada substância. Então, o que ele quer saber agora? Tá? Ele quer o quê? Ó? A quantidade de matéria do gás nitrogênio. Necessária para quê? Para reagir com 12 de hidrogênio. O que a gente sabe aqui até agora? Que 1 gera 3. Lembrem lá do pudim? 1 gera 3. Se eu tenho 12 daqui, quanto que eu vou precisar de nitrogênio para formar amônia? Tranquilo, né? Já dá para perceber que a gente vai cair aonde? Uma regra de 3. Então, 1 mol de nitrogênio reage com 3. 12 de hidrogênio, eu preciso de quanto de nitrogênio? Então, montamos a equação e obtemos que o quê? 4 mols de nitrogênio é necessário ou são necessários para reagir com 12 mols de hidrogênio.